Bonjour, les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero estejam bem. Vamos começar nossa aula de resumo, de resumé do mês de setembro. E, para isso, escolhemos o texto como de hábito, né? Comme d'habitude. É o mesmo texto do francês instrumental e o título vocês já conhecem, que é L'insécurité routière, pandemia silenciosa de l'Amérique latine selon l'ONU. A insegurança rodoviária, pandemia silenciosa da América Latina, segundo, de acordo com a ONU. Por que eu escolhi esse texto? Porque se trata de um texto cuja organização é simples, porém nós temos neste texto muitas falas. Como então incorporar falas em nosso resumo? Como trazer para nós, como nos apropriar da fala de uma outra pessoa? No caso aqui, um argumento de autoridade. É sobre isso que nós vamos falar hoje e é isso que nós vamos exercitar. A transposição de falas para um resumo, mas nos apropriando dessa fala sem expressar julgamento, juízos de valor, ok? Relembrando que é muito importante no resumo, primeiro, a leitura atenta, a leitura utilizando as técnicas da leitura instrumental, elencando o vocabulário, elencando as expressões, os argumentos de autoridade, as siglas, as datas, para que nós possamos nos encontrar nesse texto e mapeá-lo. Em que momento há uma mudança no tom, em que momento, ou se há essa mudança de tom, se há também uma cadência no sentido de um crescente, né? O texto que começa falando de algo e vai alimentando esse algo de modo que ele fique maior no final. Esse tema ele é ampliado ou ele dialoga com outras questões, né? Outra questão importante, os adjetivos que nós vamos evitar. Olha só, aqui eu coloquei até em vermelho, vermelho sinal de alerta. Não são necessários adjetivos em nosso resumo. Por quê? O adjetivo é um julgamento de valor. Deixa isso lá para o autor. Nós vamos trazer isso para o nosso texto de outra forma, dizendo com nossas próprias palavras. E o que eu tenho pedido para os alunos, não tenham medo de personalizar o texto. Coloquem a identidade de vocês no texto, sem fazer julgamento de valor. Como que é isso? Trazendo isso para suas próprias palavras. Não tenham medo. Vocês são capazes e o nosso trabalho aqui é fazer com que vocês tenham essa segurança. Ok? Então, a insegurança rodoviária, pandemia silenciosa da América Latina, segundo a ONU. Tudo que está, eu vou falar detalhadamente de cada parte. Tem aqui o espelho, vou comentar o espelho também, que é a minha versão do resumo, ok? Tudo que eu marquei aqui sublinhado é o que é importante no texto. São os aspectos essenciais sobre os quais nós temos que falar, ok? Então, vocês vão perceber que há bastante coisa sublinhada, mas elas serão transpostas, né, para o nosso resumo de outra forma. Vocês vão ver como. Então, aqui, no início do texto, nós temos sempre que encontrar aquelas respostas para as questões quem, quando, onde e por quê e como, não é isso? Então, nós já vemos, nós já podemos encontrar aqui que o Jean Todt, né, que é enviado especial do secretário das Nações Unidas, está na América Latina. Para quê? Para dar visibilidade ao que ele chamou de pandemia silenciosa
nas estradas. Por que que ele tem feito isso? Porque essa pandemia é a primeira causa de mortes de crianças e jovens adultos, ok? Então, nós já temos aí uma resposta para as perguntas. E vocês vão perceber que essas respostas vão ser, né, essas respostas aqui é quem, quando, onde, como e porquê, né? O como é uma missão na América Latina, né? Que ele está fazendo essa tour aqui pela América Latina, fez, né? Pela América Latina. Vocês vão perceber aqui no texto que as respostas a estas perguntas são diluídas no texto de modo que ele consegue trazer isso bem organicamente, né? Nas falas dele, tá bom? Então, vocês vão me acompanhar para terem em mente os pontos que eu ressaltei aqui e como eu os elenquei em minha versão do resumo. Lembre-se que não é a versão correta, é uma versão possível, ok? Essa minha do resumo. Então, ele vem respondendo aqui a essas perguntas, e já no segundo parágrafo, vocês vão perceber que eu elenquei, eu enumerei, desculpe, os parágrafos, para ficar mais fácil na hora de a gente fazer o nosso resumo. Então, eu gostaria que vocês, primeiro, vocês recebem, né, os dois textos, um sem marcação e o outro com minha marcação e com a resposta. Gostaria que vocês lessem atentamente, que vocês fizessem as anotações de vocês, ressaltassem aquilo que vocês creem ser o mais importante, lembrando que aquelas perguntas são essenciais para tecer o resumo de vocês. É impossível fazer um resumo sem responder essas perguntas. O nosso leitor precisa saber quem está falando, de onde ele está falando, por que ele está falando e quais são as implicações disso. Então, respondendo a essas perguntas, eu tenho um texto redondo, um texto que atinge o seu objetivo. Eu vou evitar a repetição de números, eu posso colocar, a não ser datas, né? Datas são importantes. Mas os números, 22 milhões, deixa eu falar, uma grande soma de dinheiro, né? Mais de 2 dezenas de milhões, ok? Vou trazer isso para o meu texto. Vocês perceberam que aqui há vários alvos, né, que a ONU precisa dentro dos alvos, das metas pretendidas por ela. Eu não falei, fiquei falando uma por uma, falei que ela quer atingir isso até 2030, ótimo, meu leitor está satisfeito. Ele sabe que precisa atingir uma meta, ok? Agora, quais são os detalhes, não precisa. Eu falei de modo geral, mas não deixei de contemplar as informações. Tudo de que o meu leitor precisa saber está nesse espelho, ok? Que vocês vão receber para que vocês possam verificar se vocês contemplaram na hora de tecer o de vocês.